Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre dicas de valorização do patrimônio condominial. Isso mesmo, como valorizar o condomínio, como valorizar o patrimônio. Você sabe? Os nossos convidados sabem. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são Ana Luísa Pretel, advogada, conciliadora, referência aí no segmento condominial, minha amiga. Seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa. Então, eu que agradeço de estar aqui, Ricardo, mais uma vez no teu programa, que é referência no mercado condominial, né? E Gabriel Andrade, síndico profissional em Minas Gerais. Gabriel, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Ricardo. É sempre um prazer estar aqui com você mais uma vez. Primeiro, agradecer aos nossos patrocinadores, Repinte, especialista em restauração predial, Síndico 5 Estrelas, maior diferencial do segmento condominial brasileiro. Dia 26 de agosto de 2023 tem a próxima prova. Se você não se inscreveu, se inscreva. Síndico Legal, portal de leis e gestão condominial. E Gabor, a melhor formação, o melhor curso de síndico profissional do Brasil. Ana Luísa Pretel. Diga. Você já está nesse segmento condominial há um bom tempo. Há um bom tempo. Melhor não falar número de anos, né? A gente evita. De maneira geral, o que você na sua cabeça, o que valoriza o patrimônio? A paz. A paz, eu acho que é o que mais valoriza um patrimônio. As pessoas, é o lugar onde as pessoas residem, né? Onde as pessoas vivem. E elas, a grande maioria, aquelas que não têm nenhuma patologia, né? Elas preferem viver num lugar em que se tem paz, né? Então, eu acho que a paz realmente, eu digo que sempre que a paz valoriza o patrimônio, né? Tem uma frase interessante que eu não sei o autor, mas diz que se você não tem paz em casa, você não tem paz na vida, né? E eu digo, a paz valoriza o patrimônio. Porque quando eu comecei a falar de mediação, conciliação, as pessoas falavam que era muito piegas, né? Muito de você falar de, olha, tem que ser bonzinho, né? Tem que fazer as pazes. Não é isso. As pessoas têm que viver bem, né? Essa é a ideia, fazer com que as pessoas vivam bem dentro dos seus lares, né? Com certeza. Gabriel, essa é uma visão de uma mediadora, de uma conciliadora. E a visão do síndico profissional? Para o condomínio é extremamente importante a paz. A paz gera harmonia, gera que as pessoas queiram morar dentro do condomínio. Se o condômino ele vê que o síndico ele investe em segurança, investe em infraestrutura, a gente precisa da participação dos condôminos sempre, para a gente ter uma valorização. Porque o síndico, ele está ali, ele faz o preventivo, ele faz o corretivo, mas da valorização maior, a gente precisa do apoio dos condôminos também, de todos, dos condôminos, dos moradores. A gente necessita de todos, porque um condomínio unido faz um condomínio muito melhor. Dá para a gente usar técnicas de mediação para trazer um envolvimento da coletividade mais para o condomínio? Porque muitas vezes, o Gabriel falou de envolvimento, né? Muitas vezes poucas pessoas se envolvem no condomínio. A gente consegue usar algumas técnicas que estão um pouco ligadas à mediação. Eu sei que mediação é mais quando a gente está falando de conflitos, né? Sim, é quando o conflito já está instaurado. Já está instaurado, mas a gente consegue usar para prevenir, para envolver a coletividade? Eu acho que, assim, dentro das técnicas da mediação, você tem a questão da comunicação, da linguagem, né? Então, a questão de como será feita a comunicação entre os condôminos e para os condôminos, assim como a linguagem a ser utilizada para eles, faz toda uma diferença, né? Então, não adianta eu falar técnica, dar um exemplo, não adianta eu falar tecnicamente numa questão qualquer, se para um leigo, né? Então, a gente dá muito exemplo do médico, né? O médico,
às vezes ele chega para você e ele te diz tecnicamente o que você tem. E aí você tem que perguntar para ele, bom, olha, eu não estudei a sua matéria, você, por favor, diga na minha linguagem o que é que eu tenho. É mais ou menos isso. Então, eu acho que o gestor de condomínio, ele tem que ter uma forma de chegar aos condôminos, né? Uma maneira de chegar através da própria comunicação, de ser uma comunicação assertiva, né? E utilizar a linguagem daquele público, que ele entenda aquilo que está sendo falado, né? Então, eu acho que é o mais importante. Isso tudo faz com que você não deixe acontecer o conflito, né? E aí, já deixou seu like? Deixe seu like, é importante para a gente aumentar ainda mais o número de visualizações. Compartilhe, vamos disseminar informação de qualidade. Siga o nosso canal no YouTube. E também estamos nas principais plataformas de podcast. Mas lá na plataforma de podcast, estamos como Condomínio em Pauta e no YouTube como Conde TV, com vários programas. E na plataforma de podcast, depois do Bloco 1 e Bloco 2, você pode ver também um extra com histórias curiosas do segmento condominial. Você queria acrescentar alguma coisa, Gabriel? Quero. Por favor. Também acrescento, se a gente fizer uma linguagem assertiva, nós já prevenimos o conflito. Se a gente prevenir o conflito, nós vamos ter menos conflito. Então, é necessário essa linguagem assertiva para conseguirmos um condomínio melhor. Gabriel, a gente tem no condomínio a necessidade de se comunicar com o máximo de moradores possíveis, condôminos possíveis. Você, nos seus condomínios, você faz um planejamento de comunicação para chegar na maioria do público? Sim, a gente precisa avaliar cada perfil do condomínio. Tem condomínio que são pessoas mais jovens. A gente consegue colocar comunicados, consegue colocar nossos aplicativos, mas tem condomínio que são de pessoas talvez mais idosas, não tem aquela comunicação tecnológica, a gente coloca comunicados, bate em porta, a gente trazendo todo mundo, cada condomínio tem seu perfil. Então a gente precisa avaliar o perfil de cada condomínio para a gente escolher qual que é a melhor forma de comunicação. Pretel, e quando já tem o conflito? Pois é, né? Eu tenho falado muito para os condomínios, né? O condomínio hoje e o síndico, ele precisa saber o seguinte: tem o conflito. Às vezes o síndico tem um perfil mais mediador, né? Se ele tiver as técnicas, ele consegue, num primeiro momento, identificar ali o conflito. Mas eu faço um comparativo. É como ele fechar o registro da água no vazamento. Ele identificou que está tendo um vazamento no condomínio, ele vai lá e fecha o registro. E aí ele tem que chamar um encanador. E hoje tem um profissional habilitado, de preferência que seja especializado na área de condomínio, que é o mediador, né? Junto a isso, o que acontece? O condomínio, quando ele chama a mediação, quando ele contrata uma mediação, ele tomou uma providência. Ah, mas é briga de vizinho, ou o síndico não é obrigado. Hoje nós já temos decisões que estão entendendo que sim, o síndico tem que tomar alguma providência, né? Então, ele passa a ter um documento que ele contratou uma pessoa ou uma empresa especializada para a solução do conflito. Porque todo conflito acaba que reverbera no condomínio como um todo, né? Então, você briga com o Gabriel, né? Eu tive um caso que a polícia vinha na porta toda semana, quando não vinha todo dia, num período. O que aconteceu com aquele? Era uma briga de vizinho de parede, né? O que aconteceu com aquele condomínio? Naquela região, ele ficou desvalorizado, porque quem quer comprar um apartamento num lugar que tem polícia na porta todo dia? Ninguém quer, né? Então, assim, sempre qualquer conflito acaba que a comunidade toda tem prejuízo em função disso, né? Então, eu digo sempre, olha, os síndicos, eles precisam saber, porque eles vão ter um documento, né? Ainda que as pessoas não queiram participar, eu mando um convite para ele, um convite para você, não, nós não queremos participar. Eu vou dar um documento dizendo, olha, condomínio,
foi feito carta-convite para um, porque não é obrigatório, carta-convite para o outro, eles não vieram, mas está aqui um documento que você tomou a providência, acabou. Né? Então, assim, isso acaba com que o condomínio se resguarda também, né? E é bom para todo mundo. E as pessoas, a maioria vem, sabe, Ricardo? Eles vêm, eles conversam, e às vezes aquele conflito ele não potencializa, né? Ele não escala, como a gente diz tecnicamente. Sim. Ele não vai escalar, né? Então, isso é muito bom. E é importante, o síndico ele precisa ser mediador, ele precisa saber as técnicas básicas, mas trazer a mediação, trazer o mediador para o condomínio, em certos tipos de conflitos, é importante. Porque se nós vamos precisar do judicial, o mediador ele já elimina certas partes já do processo judicial. Então a gente já consegue ser um processo mais rápido, talvez mais assertivo, talvez a gente não precisa muitas vezes do judicial, a gente consegue resolver tudo com o mediador. É porque assim, se as pessoas vêm até a mediação, né, e elas realmente, essa mediação ela é frutífera, né, que é o termo técnico, né, então, mas ela deu certo, vamos falar na linguagem de todo mundo, deu certo, todo mundo... passa a ter a minha Câmara, por exemplo, ela é cadastrada no Tribunal de Justiça. E você passa a ter um acordo que é homologado no tribunal. E aí se tem um título executivo judicial. Então, se a pessoa não cumprir, aí você vai lá e executa. Você, né, economizou um monte. Sim. O ideal, advogado? Sim, o advogado é muito bem-vindo. Eu gosto muito de falar isso, sabe? Porque os advogados ainda não perceberam que é um novo segmento de trabalho, né? Você assistir aquele cliente, né? Principalmente na questão da redação do acordo. É importante o advogado estar junto. Né? Quero falar com vocês sobre preservação de meio ambiente, quero falar com vocês sobre parte financeira, planejamento financeiro, e quero falar com vocês algumas dicas pontuais para valorizar o condomínio. Mas vocês vão pensando, vão responder no segundo bloco. E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!